Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver por seus próprios meios experimentará a atenção e gozará do triunfo da descoberta. Experiências tais, numa idade suscetível, poderão gerar o gosto pelo trabalho mental e deixar por toda a vida a sua marca na mente e no seu caráter. Hoje nós vamos falar sobre a arte de resolver problemas e eu sou o professor Danilo Dakar. Bom pessoal, então vamos começar a falar um pouco sobre a proposta desse vídeo, tá? O que eu proponho com esse vídeo? Trocar uma ideia com vocês sobre resolução de problemas matemáticos, tudo bem? Com foco na arte de resolver problemas. E a ideia é falar um pouco sobre essas três palavrinhas que está aqui embaixo, que é aprendizagem, conhecimento e organização, que para mim são as três palavras que formam o pilar daquilo que a gente chama de aprendizado matemático, tudo bem? E aí, é claro, eu não posso começar esse bate-papo sem fazer a minha indicação da semana. Bom, gente, eu quero que vocês aproveitem essa semana para assistir esse vídeo incrível que é O Homem que Viu o Infinito, que conta a história de um matemático indiano, que o nome é o Ramanujan, e fala um pouco da história dele, desde o momento que ele viveu na Índia, a infância pobre que ele teve, até ele ser descoberto por alguém que deu uma oportunidade para ele e levou ele a ser um dos matemáticos mais notáveis do século XX. Então é importante que vocês assistam, porque tudo que eu vou falar hoje faz muito sentido com essa ideia dessa paixão que o Ramanujan, por exemplo, ele criou a partir do nada, de alguém que olhou para ele, deu uma oportunidade, ensinou o básico de matemática e fez com que esse menino voasse longe e se tornasse o grande matemático que foi, tudo bem? E aí eu começo falando um pouco sobre alguns mitos, algumas ideias que a gente tem, né? Se você olhar essas duas charges, é muito bacana que assim, toda vez que a gente pensa em resolver um problema, a gente pensa que toda matemática, toda questão é uma caixinha, né? E ela tem, vamos dizer assim, uma solução pré-pronta, né? Você quer bater o olho e vai falar assim, eu vou usar isso e vou chegar na resposta, né? Então você pensa assim, que ferramenta eu vou usar? Então você acha que toda questão de matemática é algo pré-fabricado, que você tem que olhar, saber qual ferramenta que você vai ter que usar e aplicar. E muitas vezes você não sabe do porquê utilizar determinadas ferramentas. Ou, na verdade, de um jeito maior, do porquê se utilizar matemática. E às vezes você nem nota que a matemática é uma ciência, uma estrutura que está tão presente na sua vida, né? Inclusive, eu vou te falar, eu tomei a decisão de fazer esse vídeo por uma conversa que eu tive com um grande amigo meu, que é o André, que me deu essa ideia porque ele falou que tem muita gente que tem uma dificuldade enorme de estudar matemática pelo mito de que a ciência matemática é uma ciência impossível de se aprender. Na verdade, gente, vocês têm que quebrar algumas crenças que você tem dentro do seu coração. A crença de que você não é capaz de aprender matemática, a crença que você tem que bater o olho no exercício e saber resolver, e a crença de que a matemática é uma ciência muito difícil de ser aprendida. Gente, na verdade, essas três crenças vocês criaram. Em algum momento da sua vida ela se fortaleceu, que fez com que muitos de vocês não aprendessem matemática da forma que deve ser aprendida. Às vezes você nem foi apresentado ao modelo da matemática que você deveria aprender de verdade, tudo bem? Então a ideia é desmistificar um pouco isso e conversar um pouco sobre estratégias para que agora você aprenda a matemática da melhor forma possível, tudo bem? Beleza? E aí a gente vai começar esse bate-papo falando sobre a ideia que me levou a falar sobre esse tema. Primeiro, na verdade, gente, eu peguei essa ideia de um livro de um matemático chamado Poliá, que ele criou uma estratégia para poder ensinar os alunos, os adolescentes a aprender matemática da melhor forma, né? Então, o nome desse livro é A Arte de Resolver Problemas, que vocês estão vendo aí. Ele é um livro interessantíssimo, vale a pena vocês darem uma olhada, mas o mais legal é levar consigo aquilo que eu vou falar hoje, porque eu vou tentar resumir uma forma melhor da gente tentar pensar sobre isso, tudo bem? E aí a gente fica com a primeira ideia desse bate-papo. A ideia é aprender a resolver problemas ou resolver problemas para aprender. O que é melhor? Na verdade, gente, depende da época da sua vida. Por exemplo, quando você nasceu, você não tinha nenhuma estrutura lógica formada dentro da sua mente.
você foi desenvolvendo estratégias e estruturas para conseguir criar mais bagagem e conseguir criar ferramentas para entender o mundo ao seu redor, inclusive a matemática, tudo bem? E aí com as experiências que você foi adquirindo do seu meio, das influências, de todo mundo que te cercou, você começou a ganhar o que a gente chama de valor. Você criou valores e com valores você criou crenças. E dentre essas crenças, vem algumas ideias que envolvem inclusive o aprendizado, né? Então, a ideia de estudar, a ideia de aprender, a ideia de raciocinar, você foi desenvolvendo isso ao longo da sua vida. E aí, quando você entrou na escola, você resolveu muitos problemas e aprendeu a resolver com algumas ferramentinhas que você foi aprendendo na vida. Então, durante o ensino básico, a gente aprende a resolver muitos problemas. Aprende a fazer leitura, aprende a interpretar algumas coisas. Então você foi aprendendo. Quando você chegou no cursinho, ou quando você chegar ao cursinho, ou quando você chegar à universidade, algumas coisas são muito importantes de se entender. Aí naquele momento, principalmente na época que você está prestando vestibular, é fundamental que você aprenda estruturas para ganhar mais corpo, para poder conseguir pensar melhor sobre as coisas que você aprendeu. E aí a gente fala que quanto mais exercício você responder, mais exercício você fizer, melhor. Lembra seu professor de matemática falando assim, não, tem que fazer exercício para você aprender um monte de coisa? É exatamente isso. Sistema comum. Comum faz muito isso. A ideia da repetição, né? Mas não adianta repetir se você não tem a essência dentro de você, se você não tem a estrutura lógica com você. Então, é importante resolver problemas para aprender? Desde que você tenha aprendido a resolver problemas. Então, por exemplo, eu criei mecanismos, criei ferramentas. Uso as ferramentas e aprendo. Uso as ferramentas e aprendo. Por isso que a repetição, às vezes, ela é tão importante assim. Só que ela não serve se você não tiver adquirido alguns conceitos previamente. E é disso que eu vou falar nesse próximo slide. Esse próximo slide ele é muito conceitual. Eu quero justificar por que a gente está falando tudo que a gente está falando nesse vídeo. Então a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que tudo que eu estou dizendo não está saindo do nada. Eu estou usando o respaldo de dois caras muito importantes no estudo da mente e de aprendizado, que é Vygotsky e Ausubel, tudo bem? E eu vou explicar mais ou menos como esses caras pensaram. Primeiro, Vygotsky, ele falou que existe o aluno, que é o aluno real, que tem um desenvolvimento real, aquilo que ele realmente aprendeu, e tem um desenvolvimento potencial, que é o aluno ideal, aquilo que a gente quer que ele saiba como um todo. E ele tem uma distância para aprender, para ganhar conceito, entre o aluno real e ideal. Essa distância se chama zona de desenvolvimento proximal, que você está vendo aqui embaixo no vídeo, ó. Ele se chama zona de desenvolvimento proximal. E essa zona, na verdade, é um lugar, é uma ideia que você precisa de atores, agentes, para fazer com que você saia do aluno real para o aluno ideal. E esse mediador aqui, o cara que vai te ajudar a sair desse aluno real e chegar nesse ideal, pode ser um amigo, pode ser um professor, pode ser eu numa videoaula, pode ser um monte de gente que vai te ajudar. Não precisa ser só o seu professor. Qualquer tutor que está disponível e tem conhecimento para te guiar, ele é um cara que vai te auxiliar, que vai te mediar nesse momento de zona de desenvolvimento, tudo bem? E aí entra um outro filósofo, que é o Ausubel, que diz assim, a gente, para criar uma aprendizagem significativa, algo que você incorpore, algo que fique dentro de você, você precisa ter um conhecimento prévio, que a gente vai chamar de subsunsor, que é um conhecimento anterior que você conquistou a partir de uma estrutura cognitiva, de uma predisposição de aprendizado, de uma experiência útil que você teve com alguém, entre outras coisas que você adquiriu essa experiência. Essa experiência ela fica guardadinha na sua mente. Vai ficar guardadinha no seu cérebro. E quando você aprender alguma outra coisa que precise disso, essa coisa tipo incorpora. E a outra coisa incorpora e o conhecimento vai se expandindo, né? Então, para você ter um conhecimento novo, a base do conhecimento inicial tem que estar sólido. E é por isso um dos motivos que vocês têm grandes dificuldades em matemática. Um exemplo, às vezes você chega na escola e o professor quer dar aula de polinômio, mas aqueles polinômios que você faz Briot-Ruffini, que você faz estudo das raízes, e aí você fala, meu Deus, o que é isso?
Óbvio, você não sabe nem a equação do primeiro grau direito, como é que sem esse subsunsor, sem essa base, você aprende algo mais complexo? Você não consegue. É como você querer aprender logaritmo sem ter equação exponencial ou se tem potência na cabeça, sem ter esse conhecimento prévio. Então, você precisa entender que existe uma hierarquia de aprendizado, tudo bem? Que você vai adquirindo com as suas experiências e com as mediações, como eu falei do Vygotsky. Então esses dois caras para mim são muito interessantes. Aliado ao conhecimento da neurociência que a gente tem, você cria um estudo da mente que faz com que você tenha maior potência de aprender. Tudo bem? Então, eu não vou falar muito disso agora, mas a ideia é, você precisa entender que você precisa de estruturas de base para desenvolver conhecimento, para conseguir aprender ou ter aprendizagem significativa. E para isso você precisa de mediação, alguém que possa te auxiliar. Esse alguém pode ser um livro, pode ser um amigo, pode ser você mesmo, você pode ser autodidata. O que acontece é, lembra que eu falei da questão dos mitos que a gente tem? Você consegue aprender sozinho matemática? Consegue, mas é claro, vai demandar mais tempo. Então, às vezes, você precisa de alguma ajuda para que isso aconteça, né? E é por isso que a gente está discutindo isso nesse vídeo, tá? E aí, pensando nisso, eu entro numa outra questão, que é a questão da linguagem matemática. Um outro fator que faz com que você aprenda a matemática de uma forma melhor. Por exemplo, às vezes o professor olha para você e fala assim, ó, você pega essa expressão algébrica, pega o coeficiente, pega o termo independente, coloca em evidência o fator comum e resolve a equação colocando a incógnita em evidência para poder resolver o problema. Aí você fala, meu, o que é membro, o que é incógnita, o que é termo, eu não sei absolutamente nada. E desse jeito você não vai aprender. Então você tem que entender que a matemática é uma linguagem muito importante de ser aprendida. E que nem, por exemplo, alguém conversar com você em russo, numa língua que você desconhece. Você não vai conseguir entender e a pessoa que está falando vai achar que está balando, que está falando tudo numa boa. E cuidado também que existem maneiras de você incorporar conhecimento a partir de experiências. Então a primeira coisa, você precisa entender linguagem. Então a matemática é uma linguagem, você tem que saber o que significa cada estrutura, entender como se dá cada sinal, cada operação. As operações básicas têm que estar fundamentadas para você poder entender ou aprender coisas mais complexas. Entendendo a linguagem é um primeiro salto que você dá na questão do aprendizado matemático, tá? E por falar nisso, eu vou mostrar esse videozinho do Porta dos Fundos que eu achei muito bacana para você entender como a linguagem é importante. E aí tem mais uma questão, né? Que não é só a linguagem. Existe muito também uma ideia que é a condição do problema e a interpretação que você faz, porque você pode ter dupla interpretação e dependendo do contexto, cada questão ela tem um significado diferente, né? Por exemplo, o x pode ter um significado de incógnita, o x pode ser multiplicação. Isso vai depender muito do que a gente chama de contexto, tudo bem? Então é importante você ter a interpretação, a relação, a linguagem e saber o contexto, beleza? Então dá uma olhadinha nesse vídeo que ele é bem bacana. Vamos lá. Aqui, ó. Bota aqui e termina aqui. Vamos lá. Caio, oi. Lê a equação pra mim. Ok. X... Não, é número. Ah, ok. 30 mais 10... Não, esse x aqui é x mesmo, que é incógnito. Ah, desculpa. 30 mais x igual a 9x. Não, esse x aqui é de vezes. Oh, cacete, Tá? desculpa. Peraí. 30 mais x é igual a 9 vezes x. Não, esse x é 10. O x é 10, o x é vezes e esse x é incógnito do x. Peraí! Então vamos lá, encontra o x. Tem X ali, atrás de você tem X, tem um X ali do lado, ali no ângulo, aqui. Ô, engraçadão, eu quero o valor do x. Pessoal, sabe que a gente aprendeu isso aí no CA, né? Gente, x é 10. Não, eu quero saber o xzinho, o x aqui do incógnito, o xzinho. x 10, xzinho 5. Você quer ver, idiota? Olha, não é chute, não é chutar qualquer número, qualquer resultado. Tem que isolar o x e passar pro outro lado, lembra? Olha só, você tem 30x aqui, tá? Então você vai isolar o x pra... Não, perdão. Não, esse é o x do 10. Esse aqui, então esquece isso, tá? Perdão, esse x que eu falei que tá errado é x de errado, não é o x do x. Então eu vou fazer bola. Quando tá errado eu faço bola, fica... Quadrado isola, isola. O que passa do quadrado x, passa pro outro lado, tá? Então você tem aqui o x e... Ó, esse x... Pera aí. Apagou aqui, isola o x. Então, enquanto o x... X nesse caso seria o rapper?
Bom, gente, agora que vocês viram o vídeo, uma das coisas que eu queria dividir com vocês é como Poliá pensou para que você pudesse ter condição de resolver um problema melhor. E é isso que eu quero focar agora, para que você entenda como é o pensamento que você tem que criar para poder resolver um problema de forma melhor. E ó, eu vou te contar uma coisa, a gente tem muito preconceito com isso, mas não tem coisa melhor, eu vou dividir isso com você. Quando você olha para um amigo e o professor passou um desafio e aí você resolveu. Quando você resolve, você ergue o peito assim, ó, estufa o peito, você levanta o queixo, você chega pro seu amigo e fala assim, você quer ajuda? Sabe por quê? Porque não tem coisa melhor do que mostrar que você tem conhecimento técnico para alguém. Sabe por quê, gente? Conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, você tem poder, né? E aí eu vou mostrar como o Poliá pensou nisso para ajudar vocês. A primeira coisa que ele fez, ele criou 4 partes, na verdade 4 tópicos, explicando mais ou menos como você tem que pensar para resolver um problema qualquer. E aí eu entro no primeiro, que é compreender o problema. E aí, gente, não tem o que fazer. Você tem que parar, você tem que pensar, entender, por exemplo, o que é uma rampa inclinada, o que é um plano inclinado, o que está acontecendo com o corpo, como é que você monta uma equação, o que é diferença de quadrados, pela linguagem que você tem, por toda a experiência que você tem, pelos subsensores que você adquiriu, você vai lá entender o que o problema está falando. Você fala, agora eu entendi o que ele quer. Não adianta começar a fazer nada se você não tiver bem claro o que está acontecendo no problema. Se o negócio esquentou, se o negócio esfriou, seja lá em física ou química ou matemática, você tem que compreender o problema. E logo em seguida, você tem que planejar uma estratégia para resolver esse problema, a partir dos subsensores das caixinhas que você tem na cabeça. Lembra? Eu vou usar a equação do segundo grau, eu vou usar logaritmo, eu vou usar a interpretação de gráfico, com todas as habilidades, né? Esse é um nome muito comum que o Enem usa. Todas as habilidades, você vai gerar determinadas competências que vai te dar, vamos dizer assim, ferramentas para resolver problemas. Eu vou falar mais disso, mas o que eu quero que vocês entendam é que o segundo passo é o momento que você tem que pegar a caixinha da sua mente e descobrir quais são as ferramentas que você vai usar para resolver o problema que você leu, compreendeu, entendeu, tá bom? E aí depois você vai para a terceira parte, que é executar todo esse plano mirabolante que você criou. E não tenha medo de errar, porque pode ser que na execução alguma coisa você fala, não tá muito legal, vou ter que voltar. Não tenha medo, a gente não tem a obrigação de acertar de primeira. Os maiores matemáticos, gente, os maiores físicos, eles conseguiram entender um conceito a partir de erros sucessivos que ele cometeu. Não é assim, eu quero chegar nisso e eu vou chegar, não. Às vezes você chega numa coisa totalmente diferente, que é uma descoberta linda, uma descoberta muito importante. Então, o legal é você entender que você tem que pegar tudo que você pensou, juntar todas as caixinhas e pensar na execução. Terminou da execução, você vai para o 4º passo, que é verificar e interpretar os resultados. Porque, por exemplo, às vezes você quer saber a altura de um prédio. E você chega à conclusão que esse prédio tem 10 km. Aí você fala, como é que um prédio tem 10 km? Ou você quer saber a velocidade de um corredor. E a velocidade desse corredor chegou a 100 km por hora. Você fala, como é que alguém corre a 100 km por hora? Então são essas perguntas no final que você tem que fazer para ver se tem sentido a resposta que você chegou. Para ver se o resultado faz sentido para você e para o problema. Tá? Às vezes você quer saber quantos livros tem numa estante, cai numa equação do segundo grau que tem uma resposta negativa e você coloca como resposta. Mas espera aí, como é que uma estante vai ter livros negativos? Uma quantidade negativa de livros? Não tem sentido. Então, às vezes é bom você voltar e avaliar todos os passos e não tenha pressa. Você tem que ter cautela, tem que ter calma. Vale a pena repetir? Vale, mas não se esqueça. Vale a pena entender conceito e ganhar estrutura. Né? Eu sei que às vezes no cursinho você tá assim, você fala assim, o professor deu essa questão super básica. Nossa, eu tô entendendo, mas no vestibular não cai isso. Não, mas é graças a essa questão básica que você tem a ferramenta agora para usar outras ferramentas ao seu favor. Então você, na verdade, tem que aumentar o seu repertório de ferramentinhas para você conseguir resolver qualquer tipo de problema, tudo bem? Então foi assim que Poliá falou. Ele deu essas 4 partes para que a gente pensasse nesses tópicos e chegasse a uma maneira melhor de resolver problemas. E o mais importante de tudo, aprender a anotar as ideias, aprender a resolver os problemas escrevendo. Quem vai prestar vestibular e vai para uma segunda fase tem que aprender a escrever.
Então, isso é muito sério, gente. Você tem que ter um caderno de fichamento, um caderno de resumo, ou um caderno de mapa mental e conceitual. Esse caderno ele vai ser o seu guia, porque é a partir dele que você vai verificar e relembrar aquilo que você estudou, aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu. Então, você tem que fazer conta, por exemplo, ali no caderno, para você ganhar praticidade. Não adianta querer usar sempre calculadora. Você tem que mexer a sua capacidade neural para que você crie mais sinapse e você cria mais substância para poder aumentar o seu conhecimento técnico e aumentar o fluxo neural que você tem, para que você seja uma pessoa que tenha mais condição de aprendizado, tudo bem? Você precisa disso, fechou? Beleza? E aí entra uma questão que são os comandos, né? E aí eu vou falar uma coisa muito importante. Os comandos, ele está muito ligado à questão da interpretação. É como você lida com a primeira questão que o Poliar falou, né? Que é você entender e compreender o problema. E todo vestibular, por exemplo, ele cobra alguns comandos específicos, que são comandos que designam você a fazer determinada ação. Resumir, refletir, caracterizar, entre outros comandos que aparecem. Armar e efetuar, lembra disso? Arme e efetue? Entre outras coisas. Por exemplo, encontrar. São comandos muito importantes, que vai desde os comandos mais básicos até os comandos mais complexos. Inclusive teve um cara que estudou isso, que foi um cara chamado Bloom. E ele criou até o que a gente chama de taxonomia de Bloom, que ele dividiu comandos para que a gente pudesse interpretar melhor quem são os comandos mais básicos e quem são os comandos mais complexos. Mas isso é um papo para um outro momento, tudo bem? Mas a ideia é que nem nessa charge, você entender como é importante você compreender comandos, para você ver para essa senhorinha não ficar ditando as barras que a outra amiga pediu, quando na verdade ela queria que fosse colocado o código de barras para ter feito a leitura ótica. Então olha como é importante você saber que tipo de comando está sendo feito, tá bom? E aí eu vou lançar uma ideia muito, muito fundamental, que é uma ideia criada por um filósofo chamado Gardner. E ele fala que cada um de vocês são dotados de quê? Do que a gente chama inteligência múltipla, que são inteligências que são mais características num ser humano de acordo com as experiências que ele teve na vida e nas ações que ele foi criando a partir do tempo. E aí cada um vai tender para um determinado tipo de inteligência que vai aflorar de uma forma mais intensa. Seja uma inteligência corporal, seja uma inteligência linguística, seja lógico-matemática, naturalista, existencialista, entre outras coisas. Mas sabe o que é mais legal? O fato de você ter desenvolvido uma inteligência a mais que uma outra não significa que você não tenha a competência de desenvolver essa. O que você vai precisar é usar a inteligência que você tem maior capacidade e aproveitar ela para desenvolver outras. Ou às vezes até você fazer um miguezinho, aproveitar o máximo dessa para construir uma lógica dentro dessa aqui. Então é legal que assim, eu não gosto de matemática porque eu não tenho inteligência de raciocínio. Mais ou menos. Tá? Primeiro que você tem outras, aproveita as outras a seu favor. Por exemplo, eu não sei matemática, mas sou muito bom em interpretar interpessoal, interpretar texto, analisar pessoas ou coisas, e aí você com interpretação consegue ir além daquilo que você faria se você não soubesse mais ou menos absolutamente nada de interpretação. Tá? Então, uma coisa vai ajudando a outra. Vocês têm que aprender que apesar de ter inteligências individuais, vocês podem desenvolver as outras se vocês vamos dizer assim, investir em tempo para aquilo. E aí eu vou falar uma dica muito importante. Não há nada que você não possa aprender. O que você vai precisar é de tempo necessário para aprender. E às vezes a pergunta é se você está ou não disposto a investir aquele tempo para aprender determinada coisa. Essa é a pergunta, tudo bem? Então você tem que ter isso bem claro na sua cabeça, porque aprender, você tem condição de aprender qualquer coisa. Tá bom? Isso é muito importante, beleza? Um exemplo claro de como você tem que saber usar isso a seu favor é essa questão aí adaptada da FUVEST, né? Que ó, só para vocês entenderem como nossa mente é. Ele chega para você e fala assim, seja um número inteiro, marque 0 igual a 0. Calcule de quantas maneiras n bolas iguais podem ser distribuídas entre Luiz e Antônio. Esse era o item A da questão, tá? Gente, para vocês entenderem, para resolver essa questão, você precisa ter um conhecimento muito bom de permutação com elementos repetidos, né? Que é aquela matéria de análise combinatória, que só de eu ter falado o nome, muita gente já falou, vige, eu vou até sair do vídeo. Calma, calma, calma. A questão é, sim, é a matéria de contagem, é uma matéria que envolve permutação com elementos repetidos, inclusive envolve uma teoria que é a teoria do traço e ponto. Beleza,
Porém, você pode ter uma ideia, uma sacada de resolver de uma forma diferente. Quer ver? Vocês concordam comigo que uma das maneiras de eu dividir as bolas entre o Luiz e Antônio é não dar nenhuma bolinha pro Luiz e dar todas pro Antônio? Então, o Luiz ficaria com 0 bolinhas e o Antônio ficaria com N, como você tá vendo? Uma outra possibilidade é você tirar uma bolinha do Antônio e colocar pro Luiz e o Antônio, então, fica com uma bolinha a menos. E eu vou fazer isso dando 2 pro Luiz e deixando o Antônio com 2 a menos. E eu vou continuar fazendo isso até que o Luiz fique com todas e o Antônio fique com nenhuma. Mas olha que legal, se você perceber o que está acontecendo aí, você vai perceber que cada linha disso que eu fiz é uma possível resposta. É um tipo de distribuição entre Luiz e Antônio das bolinhas. Contudo, cada linha sendo uma contagem, se você conta todas as linhas, vão dar N linhas, do 1 até N, mais uma linha que é a linha 0. Então, olha lá, se você olhar, vai ter N linhas mais uma que é a linha 0. Ou seja, são N mais uma linhas. Portanto, N mais uma maneiras de você distribuir N bolas entre Luiz e Antônio. Vocês perceberam como eu criei uma estrutura mental porque eu entendi o problema que é distribuir as bolinhas entre os dois. Eu sei que as bolinhas são inteiras, então não dá para dar meia bolinha para cada um. Tem que ser ou uma bolinha, ou 2, ou 3. E eu sei que se eu tiro uma bolinha de um, eu coloco no outro. E aí eu pensei nisso e resolvi pensar de forma organizada. Quando eu me organizei, eu consegui chegar na resposta. Tudo bem? Olha que bacana. Uma outra maneira também, uma outra ideia que eu dou para vocês é essa da Unicamp. A Unicamp pegou uma questão e fala assim: sejam A e B números inteiros e seja N e AB a soma do quadrado da diferença entre AB com o dobro do produto. Aí ele pede assim, calcule N3 de 9. Primeiro, gente, você precisa entender a linguagem. O que significa a soma do quadrado da diferença entre A e B com o dobro do produto de A por B? Quer ver? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Pensa nisso. Por quê? Porque agora que você já pensou, você precisa entender que isso é uma linguagem. E você está transformando uma linguagem corrente numa linguagem matemática. Você pegou a escrita ali e transformou nessa expressão. Essa expressão, ela representa o quadrado da diferença mais o dobro do produto dos dois números. É exatamente o que ele pediu. E aí no item A você joga o A para 3, o B para 9, faz a conta e seja feliz. Então tá vendo como tudo é uma questão de organização, planejamento, mas também de linguagem? Então isso está conversando com toda a nossa ideia desde o começo do primeiro slide que eu mandei para vocês, tudo bem? E aí eu vou falar algumas coisas para vocês. Que competência, lembra, são as ferramentinhas que você vai adquirindo com a vida. Mas essas competências, elas são adquiridas de diversas formas. São várias formas de você conseguir competência na vida. Uma delas é a partir de saberes. Alguém te disse alguma coisa, você conseguiu entender alguma coisa, você soube, você aprendeu a entender algo, ou a partir de capacidades de realização, você bateu tanto no martelo, o martelo no prego, que de repente você entendeu qual é o mecanismo, tá? Ou também de informações, tá? Você recebe informações e as informações vão trazendo experiências para vocês que vai te dando conhecimento da coisa. Porém, nada disso faz sentido se você não conseguir adaptar o seu mundo individual. Portanto, você não vai aprender matemática se você não encontrar sentido na matemática. E quando eu falo em sentido, não é uma aplicação, é sentido existencial mesmo. É você olhar para ela e falar assim, putz, eu preciso, vale a pena eu aprender isso. Eu vou melhorar a minha capacidade de lidar com o mundo quando eu aprender matemática. E posso ser bem honesto com você? Você vai mudar sim, você vai aprender sim. Matemática é uma ciência muito importante para você desenvolver inclusive modelos científicos. A ciência se apropria muito da matemática para poder criar N coisas que vocês estão vendo por aí. Curva de gráfico de vírus X, velocidade de propagação de tal coisa. Tudo isso envolve modelos matemáticos. Então, quando você entende a matemática como um recurso aplicado ao seu mundo, todos esses saberes, capacidades e informações vão virar competência para que você tenha motivação para desenvolver um pensamento científico matemático, tudo bem? Então, a matemática tem que fazer sentido. E para isso, você tem que entender que você precisa aprender.
E aprender significa criar trilhas de estudo, tá? E isso vai ser um tema para nossa próxima aula, para nossa próxima videoaula. Mas eu queria já deixar esse gatilho para vocês. Não adianta eu falar como você resolve se você não resolver. Não adianta o Poliá fazer um livro explicando como se resolve problemas se você não ter problemas para resolver. Se você não botar a bunda na cadeira e não se esforçar para entender, não se esforçar para ler, não ganhar conhecimento técnico, não ganhar leitura crítica para poder entender esse mundão. Tudo bem? Então, eu falo para vocês muitas coisas. E o mais importante é te dar também subsídio para você entender as coisas de uma forma melhor. Então aí vai algumas indicações de livros. Um dos livros é Desbravadores da Matemática, do Ian Stewart. Esse cara é sensacional, né? Ele conta como é que alguns matemáticos criaram alguns conceitos. É muito bacana, tá? Tem também O Poder do Pensamento Matemático, A Ciência de Como Não Estar Errado. Esse livro também é bem legal, da editora Zamar, do Jordan Ellenberg. Vale muito a pena também fazer essa leitura. Foram leituras que mudaram a minha forma de pensar. Agora, a que mais mudou, a que mexeu comigo e a que me fortaleceu para ser matemático foi o Malbataran e O Homem que Calculava, tá? O Homem que Calculava é um livro espetacular para você ter vontade de entender matemática. Eu li esse livro quando era pequeno, então quem é pai e tá assistindo esse vídeo, manda para os seus filhos, indica para os seus filhos lerem isso, porque é muito bacana. E para os pequenos também, tem esse livrinho que é a Geometria na Sua Vida, que é um livro espetacular, que vai te explicando como a geometria está aí no dia a dia, está na vida, para o seu próprio filho, ou para você que está assistindo, possa ter motivação para aprender, para estudar matemática, tudo bem? Então tem muita coisa legal, gente. Mas para fechar esse bate-papo, tem uma que eu acho a mais legal ainda, que é as atitudes que você precisa ter para poder encarar um desafio, para poder realizar uma tarefa e aprender de forma significativa, que é ter sempre bom humor, nunca se conformar, sempre ser entusiasta, sempre ter vontade, sempre estar motivado e, mais do que nunca, persistir. Errou, faz de novo. Errou, faz de novo. E tamo junto. Porque é isso que a gente vai fazer para conseguir conquistar tudo que a gente quer. É nunca desistir, é sempre persistir, porque vai ter um monte de gente para dizer para você o que você deve ou não fazer, que você não é capaz de fazer, e para te encher o saco entre muitas coisas. Não cai nessa não. Vai até o fim, arregaça, porque você precisa entender que para você realizar um sonho só depende de você, tá? E se depender dos outros, são de relações que você vai estabelecer. Por isso que você tem que concentrar no seu próprio aprendizado, tudo bem? E eu termino esse bate-papo com uma frase de Nietzsche, né? O Nietzsche deixou essa frase que para mim faz muito sentido. Ele sempre fala, ele tem essa fala que é muito importante, que mexeu muito comigo, que é o seguinte: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Então, quando você quer alguma coisa, seja passar no vestibular, seja ir bem numa prova, seja conseguir um emprego a partir de um concurso público, você tem que entender que existem sacrifícios. E esses sacrifícios, eles fazem parte do processo de você conquistar o seu sonho. Então, quando você tem um porquê na vida, o como, ele é suportável sim. Então, gente, faça o seu melhor, se dedica bastante, escute o que o Poliá disse, entenda como você tem que aprender, invista no treinamento, estude bastante, faça muita lista de exercício, muitos simulados, que tudo vai dar certo, tudo bem? Na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai comentar um pouco sobre métodos de estudo e aí a gente vai conversar direitinho como você pode se organizar para estudar as ciências exatas de uma forma melhor. Por enquanto, a gente fica com isso e como você deve aprender a resolver um problema matemático. Não esqueça o que o Poliá falou, siga meu canal, entre no meu site, que a gente está aqui para fazer o melhor para vocês, para dar uma força, compartilhe com os amigos e uma boa semana para vocês, tudo bem? Gente, até mais, tchau, tchau. Valeu, hein? Obrigado.